Bom, a paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer um pouco do ensino da Palavra de Deus através da lição da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas para nós, para a nossa edificação. Então estamos agora aqui, irmãos, com a lição número 3, de 19 de abril de 2020, cujo assunto é eleição e predestinação. Ora, eleição trata-se de escolha e predestinação é determinar antes. É a respeito deste assunto, então, que correrá a nossa lição número 3. E é disso que nós vamos fazer, então, um comentário aqui rapidamente, para que possamos realmente ter uma noção a respeito dessa doutrina, que trata-se também, faz parte da doutrina da salvação. Aleluia. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse é o nosso texto áureo, está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Pois bem, meus irmãos, então eleição e predestinação são termos importantes nesse estudo sobre a doutrina da salvação. Por isso é possível que nós estudemos detidamente, a fim de podermos apresentar aqui um embasamento doutrinário para edificar a nossa vida. A introdução nos diz desta maneira, não é? A eleição é a predestinação e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Aleluia. O primeiro tema diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Glória a Deus. Porque nós vimos aqui realmente a palavra do Senhor nos falando, não é, que a dádiva da eleição precede a nossa existência. E muito antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Então vamos ver aqui, irmãos, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Glória a Deus. Está lá em Efésios 1:4. Paulo menciona aqui, irmãos, 3 aspectos dessa escolha. A primeira, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. 2. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo já houve essa escolha. Mas nós vamos ver mais à frente que não é uma escolha individual. Não se trata disso. Uns já para a perdição, outros para a salvação, como muitos pensam por aí. Não é desta forma. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, pela fé. Nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Presciência não quer dizer ciência, saber ou conhecimento do futuro. Ou seja, de eventos futuros. Isso é a presciência de Deus. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente.
E temos observado que, apesar de o inimigo ter lutado para destruir a obra do Senhor, fazendo com que o homem pecasse, mas o Senhor então já tinha estabelecido um plano para a humanidade. Então veja aqui. Vamos ver então aqui que a eleição, irmãos, é segundo a presciência de Deus, o conhecimento do Senhor, do futuro. Pois bem, 2 aqui, vemos aqui, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aí está a respeito da eleição. E eleição quer dizer escolha. Escolha. Muito bem. Então é uma escolha que o Senhor faz, né? A eleição. Agora, o segundo tópico, as condições, obrigado, irmão. As condições da eleição. Que condições são essas? A Bíblia que estuda o Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, como os irmãos sabem, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6, que fala desta maneira. Nós vemos então aqui, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço. Glória a Deus. Vemos então que ele se sacrificou para que todos os homens pudessem obter a salvação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então nós temos que observar isto, que realmente a palavra do Senhor é clara. Então as condições para a eleição. Nós vimos aqui. E torna-se então uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, irmãos, esse meio não é meritório, ou seja, não é por mérito de cada pessoa individualmente. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, o favor imerecido de Deus para nós, aquele que nos dá a salvação. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E não pelas nossas obras. Efésios 2, 8, 9 diz então desta maneira: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é porque eu procuro fazer mais, ou então faça menos, que nós obtemos então a nossa salvação, não. É pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejamos, agora é mistério que nos esforcemos para fazê-lo, para fazer cada vez mais e melhor, porque é para a obra do Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo e poderoso, um Deus que rege toda a terra, dono de tudo, glória a Deus. Então, por que então não vamos trabalhar com avidez, com sabedoria em prol da obra de Cristo? Porque Ele nos deixou para isto, como nós vimos aqui. Então, em terceiro ponto diz assim: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha aí, falando de santidade, não é? Não estamos dizendo que a pessoa não erra, não peca, mas sim santidade. Quer dizer, procurar cada vez mais andar fora da prática do pecado.
né? Como nós vimos na vez anterior, que o pecado é tudo aquilo que transgride a palavra do Senhor e que deixou para nós. Pois bem, então, nós observamos que, nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. Glória a Deus. Separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Como posso dizer que estou em comunhão com Deus, sendo na prática do pecado? Se não vivo em santidade, não procuro melhorar a minha vida perante o Senhor. Como eu posso ter, então, comunhão com Ele? Ele diz que manda então que nós sejamos santos como Ele é santo. Aleluia. Vida santa e irrepreensível, né? Foi o que nós acabamos de ler aqui. Pois bem, o adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15 diz desta maneira: para que sejais irrepreensíveis, né, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. Olha a diferença aí, irmão. Que ele requer de nós, então, né? Que nós sejamos luz da realidade, que nós sejamos astros no mundo, como as estrelas aí estão, né? Quer dizer, que nós possamos então fazer a diferença neste mundo. Não ficarmos na mesmice como andávamos antes, de maneira nenhuma. Mas tem que andar em novidade de vida. Glória a Deus. Vida santa e irrepreensível. Então os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz desta maneira: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza e avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha aí, irmão, nós não devemos nem falar nestas coisas, nomear, falar entre nós estas coisas. Prostituição, avareza, pecado, de uma forma geral. É assim que a palavra do Senhor quer. Portanto, quando nós nos reunimos, nós não tratamos desses assuntos não, e sim das bênçãos do Senhor que estão escritas na sua palavra. É desta maneira que o Senhor quer. Não é daquela maneira como quando nós nos reuníamos lá no mundo, falávamos só bobagem, só aquilo que não edificava, né? Os assuntos são futebol, mulher, bebida, eram essas coisas. Era o que se conversava lá fora. Hoje aqui não, na igreja se exige o quê? Santidade. Esta é que é a verdade. Então a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Fornicação, irmãos, não é culpa dos casados, porque o casado, quando pratica sexo com outra pessoa diferente da família, da esposa, ele comete o quê? Adultério. Mas e o solteiro? Solteiro ou solteira, o homem que assim procede, ele pratica o quê? A fornicação. Né? E é isso aqui que a palavra de Deus está falando contra. Portanto, nada de dizer, porque eu não sou casado, eu posso fazer o que me der na telha, sair com as mulheres,
Não é desta maneira. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Então veja, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E é essa igreja santa e imaculada que você vai buscar. Então veja o seguinte, se eu digo que eu faço parte da igreja de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, então eu tenho que andar em santidade e novidade de vida. Porque senão, no dia que ele vier, será como aquelas virgens, onde havia os 5 sábios, portanto, e 5 irreverentes que não cumpriam, não tinham azeite da sua lamparina. Ou seja, não tinham testemunho, não tinham realmente apego à palavra do Senhor e andavam conforme o seu pensamento, o que eles quisessem escolher, mas quando o noivo veio, ficaram. Todos eram noivas, estavam adornadas do mesmo jeito, assim estamos nós na mesma igreja, pertencendo ao corpo de Cristo, mas e quando ele vier? Estaremos santos e irrepreensíveis para poder subir com a igreja do Senhor? Então fica aí então esta pergunta. As pessoas respondem para si mesmas. Então nós vimos, irmão, que a eleição ocorre o quê? Por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra. Glória a Deus. Então o conceito de eleição entre os pentecostais inclui o quê? A previsão de Deus quanto àquilo que o homem irá fazer com a sua própria liberdade, mas depende para a sua realização da graça soberana de Deus. Veja bem, então nós temos que ver que outro detalhe a ser considerado na eleição é o seu aspecto corporativo, que inclui os indivíduos em associação com o corpo de Cristo, a igreja. Eis a posição, então, da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, que nós possamos pertencer a este corpo. Pois bem, agora vamos falar então, irmão. Então, nós vimos aqui o que é eleição, e quais as condições, e o que se espera na vida dos eleitos. Não é verdade? Então, isso que nós vimos aqui, que é a necessidade de se ter o quê? Uma vida santa e irrepreensível. É um dos propósitos da eleição. Essas são algumas perguntas que você pode fazer para introduzir esta lição na sua mente, com este pensamento. Então vemos aqui predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação quer dizer, então, determinar antes. A Bíblia do Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus. Isso se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que é a escolha. E veja que essa escolha não pode ser feita sem a pessoa primeiro ter aceitado a Cristo, que é o principal, é aceitar a Cristo como Salvador. Aí então veja que a partir daí existe realmente esta condição de escolha. Por quê? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluindo a eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, irmãos, é nossa declaração de fé. Ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Não é isso? Então veja, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo,
Observe bem. Aqui em Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus e aleluia. Então é isso que nós temos que observar, meu. Nós não podemos fugir a estas coisas. Por exemplo, em Isaías capítulo 21, diz assim: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Portanto, não sou eu o Senhor? E não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador. Não há fora de mim. Então, é somente através do Senhor. Ele nos enviou quem? Cristo, para que morresse no Calvário e pudesse dar salvação à humanidade. Não há um elemento só. Ou há dois ou três, ou então dizer, não, eu escolhi somente este. Não. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele enviou o seu Filho para a humanidade inteira. Glória a Deus. Então vemos aqui, irmãos. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. A vontade do Senhor. Desde lá o início, desde o princípio. Agora, filhos por adoção, irmão. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Está lá em Efésios 1:5, da nossa edição. Né? Beneplácito quer dizer o quê? Aprovação, autorização, aprovação de alguma coisa por uma instância superior. Isto é beneplácito, foi a vontade do Senhor, beneplácito da sua vontade. Pois bem, ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos a adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele, em Cristo, e somos seus filhos. Seus filhos. Glória a Deus. Então os irmãos podem observar isto, que nós somos seus filhos, e os irmãos podem fazer a leitura lá em Colossenses 1:21 e Romanos 8:17. Pois bem, essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Glória a Deus. Agora, os privilégios dessa adoção. Deixou ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu esta dádiva. Então, entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os, os escolhidos. Nesse sentido, nós vimos aí o sentido de escolhido, né? Aquele que aceita Cristo, que vai a Cristo. Né? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina. Não é? Então, nós também recebemos, irmão, direitos, veja bem, porque o filho adotado naquela época recebeu o direito ao nome e aos bens de quem adotava. Pois bem, nós temos direito ao céu, ô glória! Nós temos direito ao céu, temos direito às bênçãos do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais estão para nós, como nós temos já estudado em lição anterior. Pois bem, então veja que, por exemplo, isso aqui é uma crescente. Uma lição leva a outra. Então o que nós estamos falando aqui também já foi falado
na lição anterior. Pois bem, então Deus concede a redenção e a remissão dos pecadores e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está lá em Romanos 8,17. Das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Glória a Deus. Então observe que a predestinação, genuinamente bíblica, ela diz respeito apenas a a salvação. Glória a Deus. Então ela diz respeito à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Ela está relacionada também, irmão, com a presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Não é? Então a predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então a graça divina, irmãos, tanto salva quanto nos preserva a alma. Então neste mundo corrupto, então veja bem, neste mundo corrupto e incorrupto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Então vejamos que, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Louvado seja Deus. Então isso aqui é referente à salvação. Né? E não dizer que o elemento é escolhido uns para serem condenados e outros para serem jogados no inferno, terem a salvação, uns para a salvação e outros para o inferno. Não, meu irmão. Então veja que esse conceito aqui, meu irmão, ele está totalmente errado. Não é? Então veja o seguinte, não significa que Deus predestinou alguns para amá-lo e outros para desprezá-lo. Ou, na melhor das hipóteses, seria diferente a ele. O ensino de Deus aleatoriamente salva uns e condena outros, demais, não é coerente com o testemunho bíblico. Nas Escrituras, a salvação, como já enfatizado, é um chamado universal a toda a humanidade. Glória a Deus. A toda a humanidade. Veja, por exemplo, aqui, João capítulo, Isaías 21, 45, 21, que nós lemos, eu já li o livro anteriormente, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos, quem fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde então anunciou, porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Veja bem, por exemplo aqui, demais olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. João 7,37 diz, e no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé, né, e chamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Apocalipse 22,17 diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Então veja aqui. Vamos então ver aqui, irmãos, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentar a adoção, isso nós já vimos, já estamos em predestinação. Então os privilégios da adoção, né? Deus criou o homem para estar em comunhão com ele. Olha que privilégio. Mas o pecado rompeu esta dádiva, né? Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos.
Então isto é que é importante. Então vamos ver aqui, irmãos, a sublimidade do propósito divino, né? Condição do que é elevado, sublimidade, nós vimos na edição anterior. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos, né? Então veja que realmente a palavra do Senhor é bem clara quanto a isso. Não sei, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Lá em Atos 4:28, Romanos 8:29-30, né? 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5-11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:13 e 2 Timóteo 1:9. Né? Então veja que realmente, irmão, esses aqui são a predestinação e o amor. Então aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, como João 3,16, e como nós já lemos lá em 1 João 4:10-19. Né? Então veja aqui, em Colossenses 1:21 diz assim: a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, né? Contudo vos reconciliou, glória a Deus. Então nós vemos que realmente a palavra do Senhor nos mostra que nós fomos reconciliados com Cristo. Então aqui consiste o que, irmão? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação e o amor de Deus. Né? Então veja que a palavra do Senhor é bem clara então quanto a isso. Então nós concluímos que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Portanto, irmãos, o que significa então eleição? Quer dizer escolha. Né? Qual a finalidade específica da eleição? Finalidade específica, irmãos, é de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Literalmente, o que significa predestinação? Determinar antes. Né? O que moveu o Pai a nos adotar? O amor. E em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? Consiste no amor de Deus, como nós vimos lá em João 3,16, né? E aqui em 1 João, capítulo 4, versículos 10 e 19. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então esta é a lição, irmãos, que nós temos visto, temos lido, e espero que os irmãos também tenham lido esta lição, meditado nela e aprendido então a respeito da predestinação aí, né?
da eleição e predestinação, sabendo-se que eleição é escolha e predestinação quer dizer determinará. Então tudo foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe e que os irmãos possam meditar piamente nessa palavra e possamos estar sendo contados entre os salvos com a igreja de Cristo lavada e remida do sangue do Cordeiro, que um dia irá morar no céu. Amém.